Pátio Militar para Sarmento. O país acompanha os passos do primeiro presidente eleito depois da inauguração da nova capital. Jânio Quadros e o vice João Goulart têm origens políticas diferentes. A dobradinha Janjan chega ao poder com uma votação estrondosa. Havia a possibilidade de você votar tanto para presidente como para vice-presidente. E você, além de tudo, poderia misturar, quer dizer, você poderia votar para vice-presidente de uma chapa e você poderia votar para presidente de outra chapa. E é isso que permite uma eleição inusitada, que é a eleição de Jânio Quadros para a presidência e de João Goulart para a vice-presidência. Jânio Quadros vai ser eleito numa coalizão muito conservadora e Jango vai ser eleito numa frente com apoio mais à esquerda, né? Mas isso produz uma eleição com essas características e que vai ter consequências muito graves no momento em que Jânio Quadros renunciar. Ele assume com uma concessão àqueles que não desejavam que ele assumisse. Ele assume mudando-se o regime brasileiro de regime presidencialista puro para regime parlamentarista, porque o parlamentarismo diminui um pouco o poder do chefe de Estado. O parlamentarismo dura pouco tempo, né? Vai ser feito um plebiscito, a volta ao presidencialismo vai ganhar maciçamente, né? E aí vem o curto período em que Jango, de fato, exerce a presidência da República com plenos poderes, tenta encaminhar as reformas de base. Sexta-feira, 13 de março de 1964. Uma multidão participa do comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A presença do presidente João Goulart no palanque acelera a crise e precipita a queda do governo. As reformas anunciadas por Jango incomodam empresários, fazendeiros, militares, as grandes empresas transnacionais, a igreja. Entre as medidas que adotaria estavam a reforma agrária e o polêmico tabelamento dos aluguéis. Em plena Guerra Fria, as reformas desagradam também a setores da classe média, assustada com a inflação e a propalada aproximação de Jango com o regime comunista. O Brasil precisava, para assegurar a continuidade do seu desenvolvimento, de reformas políticas, econômicas e sociais profundas. Que significasse o quê? Que significassem tocar na renda do povo brasileiro, dos cidadãos, das cidadãs, na terra, na propriedade. As famosas reformas de base, elas são de fato reformas, elas não têm nenhum conteúdo revolucionário. E seriam tímidas, vistas pelo nosso ângulo hoje. Quer dizer, certamente os movimentos sem terra não aceitariam uma reforma agrária tal como proposta por Jango, porque diria que ela era muito limitada, muito tímida. Jango sanciona a lei de remessa de lucros e, de uma tacada só, tabela os óleos lubrificantes e aumenta a área de atuação da Petrobras. O Brasil estava iniciando a sua fase de Petrobras autônoma. Foram adotadas regras de proteção da economia brasileira. Por exemplo, de monopólio do Estado na importação do óleo, para impedir uma especulação gigantesca, absolutamente predatória de capitais e de interesses nacionais, de modo que tudo isso produzia um clima de confronto com interesses específicos de áreas privilegiadas do nosso país. No dia 31 de março de 64, tropas do Exército partem de Minas e sobem a Serra da Mantiqueira em direção ao Rio de Janeiro, onde se encontrava o presidente João Goulart. Estava deflagrado o golpe que mergulhou o país
em 21 anos de ditadura. Uma tropa ligada ao Lacerda tentava prendê-lo. Ele consegue escapar do Rio, vai para Brasília, vai diretamente para onde ele morava, que era a Granja do Torto. E lá chama uma meia dúzia de companheiros mais próximos, né? Eu tenho a honra de dizer que eu estava incluído. E aí se discute qual era o quadro. Nessa hora há um telefonema do general Ladário, do Rio Grande do Sul. Esse presidente venha para o Rio Grande, porque não dá para esperar muito. Ele entrou no avião da Varig. A ideia era de constituir o governo em Porto Alegre. Eu falei para o Jango, olha, este avião da Varig não vai sair. Vimos que havia risco do presidente ser preso ali, já que era estranho que o avião não decolava. Disse para o Jango, olha, nós temos já um árvore aí do lado, se você quiser ir para o Rio Grande, vamos para esse avião. Nessa hora o Jango já vinha descendo com seus ministros e até que, enfim, tinha chegado à conclusão de que tinha que mudar de avião. Passou por nós, despediu-se e disse, aguentem 48 horas, eu logo estou de volta. Por volta de 00:30 ou 1h, do hotel de Andrade, deputado do partido do presidente João Goulart, chegou dizendo eles querem dar o golpe completamente com a conivência do parlamento. Estão tentando fazer a declaração de que o presidente abandonou o país. Metia um papel na máquina e batia esta última comunicação do governo. O presidente da República, Dr. João Goulart, incumbiu-me de comunicar ao Congresso Nacional que ele viajou da sede do governo da República para, no território nacional, a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O hotel passou à mesa esse documento e aí o presidente do Senado Federal, que era presidente do Congresso Nacional, senador Auro Moro Andrade, mentiu à nação. O chefe de Estado abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Tancredo, que era um homem muito elegante no trato, não é? Naquele instante levantou-se. Eu estava ao lado dele, na primeira fila. Levantou-se e gritou para o Moro Andrade, canalha, canalha! E o deputado daqui de São Paulo, o deputado Roger Ferreira, do Partido Socialista, que era um homem jovem ainda, forte, atlético, abre caminho e chega ao Moro Andrade e dá-lhe várias cusparadas. Não é? Eu costumo dizer que foram cusparadas cívicas. Há um erro, né, histórico, achando que em 64 a população civil, não é, estava contra o golpe. Não estava. Havia um grupo de igreja mais conservador que era pela queda do Jango, que era pelas passeatas de pátria, família e propriedade. A aliança civil e militar em Minas deflagra o golpe, mas o movimento ainda não tem o apoio de outros governadores e nem o consenso entre os militares. O golpe ele vai ser precipitado por Minas Gerais, por um general absolutamente irrelevante, que é o general Mourão Filho. E o coração mesmo, o cérebro militar, é um grupo que está no Rio de Janeiro, onde está o general Castelo Branco, onde está o general Golbery do Couto Silva, onde está o general Geisel, que é o que a gente poderia chamar do setor mais alinhado com os empresários e do setor que tem uma proposta de um projeto de modernização conservadora para o país. Começando a acompanhar o que sucedia no país, nós ainda esperávamos uma reação no Rio Grande do Sul. Estava um clima de golpe, mas eu não pensei que fosse naquela hora, não. Eu então liguei para o general Justino
com quem eu tinha um bom relacionamento pessoal. E perguntei o que é que havia, 1h da manhã. Ele disse, não, está havendo um movimento revolucionário, as tropas do general Mourão estão caminhando para o Rio de Janeiro, mas eu, comandante do 4º Exército, estou firme com a legalidade, defendendo o governo do presidente João Goulart. No outro dia de manhã, 8h da manhã, eu fui para o Palácio do Governo. Quando cheguei lá, minutos depois, saiu a notícia no rádio da adesão do general Justino. Tudo aquilo que se pensava sobre a resistência do tal esquema militar do Jango veio abaixo, nacionalmente. Mas a preocupação era de como resistir. Então eu ainda fui à Câmara e pronunciei, levei escrito um discurso, pronunciei num pinga-fogo um discurso, denunciando o golpe, né? Mas aí já havia ordem de prisão contra mim. Queriam 2 cabeças imediatas em Brasília, a minha e a do deputado Francisco Julião, que era o homem das ligas camponesas. O Congresso continua funcionando, mas no dia 9 de abril, o comando das forças revolucionárias assume a direção política do país, baixa o ato institucional número 1 e abre o caminho para a cassação de mandatos parlamentares e suspensão de direitos políticos. A primeira lista de cassados tem 100 nomes, entre eles o de 40 deputados federais. Já não podia mais ir ao meu apartamento já tinha sido invadido. Eu entrei na embaixada da Iugoslávia, que era a única que podia nos receber em Brasília. As embaixadas ainda estavam todas no Rio de Janeiro. Em Brasília nós tínhamos só a embaixada da França, a embaixada dos Estados Unidos e a embaixada da Iugoslávia, que tinha recém sido inaugurada com a visita do presidente do Marechal Tito. Mas era ainda absolutamente vazia, não tinha uma cadeira. Nós éramos os 2 meses na embaixada. Precisamos lembrar que aquilo era o tempo do auge da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela dissemina uma imagem do comunismo e cria uma histeria anticomunista muito forte. O golpe, ele é tramado nacionalmente, digamos assim. São militares, são empresários que estão articulando com o apoio norte-americano. Havia uma operação de navios que estavam já na costa do Espírito Santo, com marinhos, com equipamento, com munição, com combustíveis, para intervir. É a Operação Brother Sun, que é uma operação de guerra, com um deslocamento de parte da Marinha Americana para o Brasil. Como o João Goulart caiu sem dar um tiro, não foi necessária a intervenção militar americana. O governo civil de Ranieri Mazzilli dura pouco. No dia 11 de abril, o Congresso elege indiretamente o primeiro presidente da República do regime militar. Quando Castelo Branco assumiu, eleito indiretamente pelo Congresso, ele se comprometeu a respeitar o calendário eleitoral. O calendário eleitoral previa uma eleição em 65. E já tinha um candidato lançado, que era Juscelino, e tinha um candidato potencial que ia ser lançado pelo Deren, que era o Carlos Lacerda. Mas o Castelo Branco prorrogou o mandato. Com isso, não houve eleição em 65. Eles não podiam ter um projeto de poder em nome de um general só. Eles tinham que fazer um revezamento entre eles para contentar os vários segmentos que compunham as Forças Armadas. Então isso que era interessante. As eleições acompanhavam essa necessidade que existia de reciclar o militar que estava de plantão exercendo o cargo de ditador. A nação assiste indefesa às arbitrariedades do regime militar. Ainda assim, resiste. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. O controle político rigoroso não satisfaz aos setores mais radicais das Forças Armadas. Em outubro de 65, o presidente da República anuncia em cadeia nacional de rádio o ato institucional número 2. O regime se fecha um pouco mais. Da esquerda até a extrema-direita, da extrema a extrema, havia uns 12 partidos legais.
Eles fecharam todos e criaram 2 artificiais. Um era a Arena, que era o oficial da ditadura, e outro MDB. O MDB foi composto para fazer o contraponto da Arena, para dar o caráter, assim, vamos supor, de democracia, né, ao regime. Do ponto de vista dos militares, sem dúvida, manter o Congresso aberto é muito importante para legitimar o regime. Eles confiaram em que a oposição seria uma oposição meramente formal, seria um partido do sim. E a Arena seria o do sim, senhor, né? Mas, felizmente, foi havendo uma evolução, que a dignidade humana e os anseios humanos, enfim, tendem para a melhoria, de tal forma que o MDB, que poderia ser, em certo momento, um partido do sim, foi virando um partido não e não mesmo. Ficaram no MDB algumas figuras que fizeram oposição verdadeira. Tanto é que foram caçados logo depois. Outubro de 66. Eleições em todo o país para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais. O governo não gosta do resultado e caça o mandato de 6 deputados do MDB. Num gesto simbólico, os caçados se asilam nas dependências da Câmara. A reação do regime é imediata. O povo brasileiro não pode escolher o presidente da República. A eleição para governadores e prefeitos de capitais também é indireta. O regime monta um esquema de vigilância cerrada. Todo mundo é suspeito. Quem não se submete às regras é duramente perseguido. O governo ignora direitos e garantias constitucionais. No parlamento, vozes se levantam para denunciar arbitrariedades e torturas. O Congresso é fechado de novo. Dessa vez por quase um ano. Os militares, em meados de 68, já haviam decidido dar o golpe e acabar com todas as garantias constitucionais e democráticas que ainda existiam no país. E estavam procurando um pretexto. E eu fiz um discurso fazendo um apelo que as mulheres dos militares que estavam violentando a jovem população brasileira se recusassem a eles até que eles restaurassem a democracia. E também dizendo que o Exército Nacional se havia transformado num valha-couto de torturadores. Eles argumentaram que era um discurso ofensivo às Forças Armadas e pediram ao Congresso Nacional, os 3 ministros militares, que me dessem licença para que me processassem pela justiça militar. Ou seja, cassassem o meu mandato e me prendessem. Em dezembro de 68, eu escutei no rádio aquela voz desagradável do Costa e Silva, que conhecia ele muito bem, que foi no Conselho Universitário. Nunca tive respeito por ele, porque ele não se dava ao respeito. E eu assisti o Costa e Silva dizendo pelo rádio, lendo o AI-5. Foi o segundo golpe. O executivo era o centro da ditadura. E como ele era todo poderoso, era uma forma ditatorial, ele violava os outros poderes. O primeiro ato institucional é o de 9 de abril, que seria o único ato, mas em vez de ser o único, depois foram editando outros atos em cerca de 2 dezenas de atos, sendo que o mais terrível deles foi o AI-5, né? Antes que esses novos atos, as novas cartas outorgadas, que houve 2, a de 67 e a de 69, e os atos complementares, que foram centenas de atos complementares, houve até decretos que eram chamados decretos secretos. Como é que você pode cumprir uma coisa que é secreta? Mesmo dentro do MDB, a grande maioria era uma oposição silenciosa, que se confundia muito com a Arena. Mas existia um grupo que vinha da eleição de 70, que é o Grupo Autêntico, cujo exemplo irradiou na eleição de 74 e fez com que a bancada de deputados oposicionistas para valer ficasse maior.
Não tinha mais nenhum grupo no Brasil que tivesse condições de fazer, não era vontade, tivesse condições de fazer o que nós conseguimos fazer, porque tínhamos certa imunidade em função de ser parlamentares. Imunidade, entre aspas, porque tínhamos a ICIC em cima. E essa bancada é que impunha o ritmo no que diz respeito às denúncias, no que diz respeito à oposição à ditadura. E isso custou o mandato de muitos deputados. O Alencar Furtado, Elisandro Maciel, Marcos Tito. E a grande força desses deputados estava na medida em que eles traziam para dentro do parlamento o apoio do movimento social que estava lá fora. Por exemplo, tinha uma discussão sobre reajuste salarial, certo? E aí, então, esse grupo de deputados de oposição, de fato, se articulava com o movimento sindical e ocupava-se as galerias do Senado, da Câmara, para pressionar o Congresso para que votasse a favor das teses dos trabalhadores. Então, a ligação do movimento social com essa bancada parlamentar que existia dentro do MDB, é que foi o fator diferencial que surgiu a partir de 74. O endurecimento do regime atinge a todas as camadas da população que tem no Congresso o único canal de denúncia de prisões, torturas e outras medidas de exceção. Eu morava nessa época no Morumbi. Eu tomei o automóvel, era um Volkswagen, pequenininho, azul, para ir para a faculdade, que já era aqui na cidade universitária. E no rádio eu ouvi que eu tinha sido aposentado compulsoriamente. A imprensa tinha censura e não divulgava na íntegra tudo aquilo que acontecia. E a tribuna passou a ser um instrumento a ser utilizado pelas forças de oposição. Um companheiro nosso ligou de São Paulo, de um telefone público, e denunciou a prisão de Fernando Santa Cruz. E eu fui à tribuna e denunciei a prisão de Fernando Santa Cruz. Né? E todo mundo, a família, ficou sabendo que ele tinha desaparecido. Embora ele tenha sido morto depois, assassinado na prisão, mas ficou público essa questão. No final de 73, um exemplo de coragem do Congresso brasileiro surpreende o regime. O Grupo Autêntico do MDB lança a anticandidatura à presidência da República. O movimento varre o país de ponta a ponta. No momento em que Geisel está sendo escolhido presidente da República, Ulisses Guimarães sai pelo Brasil, né, como anticandidato à presidência da República. Né? Isso é inimaginável no regime de um Pinochet ou no caso dos militares na Argentina. Né? E isso tem um efeito importante. Mesmo apenas consentida, a oposição ganha o apoio da população e avança alguns passos na resistência ao regime. A ditadura tinha mostrado sua verdadeira cara com a repressão que deflagrou contra os movimentos populares, contra as lutas que, de todas as formas, se opuseram a ela, especialmente a luta armada. Aí as atrocidades cometidas em nome desta suposta democracia e liberdade deixaram a população com uma visão clara do que significava aquele tipo de governo e ausência de liberdades. Além disso, nunca resolveram a questão econômica. Apesar de terem feito uma propaganda muito grande em 1970 sobre o milagre econômico, na verdade isso não aconteceu, porque na prática a situação do povo cada vez ficava pior. De maneira que acho que a 74 foi o desaguadouro de toda essa oposição que estava reprimida e que queria se manifestar. De 22 estados brasileiros naquela época, nós ganhamos em 16 estados brasileiros a eleição do senador. O governo teme que os bons resultados do MDB em 74 se repitam na eleição seguinte. O presidente Geisel não consegue a maioria de 2/3 no Congresso para aprovar alterações à Constituição. A resposta é o pacote de abril. O Congresso é fechado de novo e surge mais um símbolo do retrocesso político, o senador biônico. Os partidos indicavam e o colégio eleitoral que havia nos estados que escolhia o governador escolhia também o senador biônico. A raiva, há tanto tempo contida, explode no coração da sociedade. O governo não consegue represar mais os anseios de liberdade dos brasileiros.
a campanha pela anistia aos presos políticos e exilados empolga o país. O retorno dos exilados dá mais fôlego à luta pela redemocratização. O povo vai às ruas reafirmar o direito de escolher o presidente da República. O movimento pela direta já nasceu de uma proposta de emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, por Mato Grosso, que mudava a Constituição, que dizia que o presidente devia ser escolhido por via indireta e passava a ser pelo voto direto. Foi o maior movimento de massas que já houve na história política do Brasil. Não foi dessa vez. O governo ainda tinha forças para impor sua vontade ao Congresso. Haviam forças políticas retrógradas, atrasadas, não é? Que sustentavam essa ditadura. A ditadura mesmo moribunda, com o povo na rua, e eles ainda não deram a votação necessária para nós aprovarmos o restabelecimento das eleições diretas. A emenda das diretas já não foi aprovada, mas abriu caminho para que um civil reassumisse os destinos da nação, ainda que pela via indireta. Os brasileiros só voltaram a ter o direito de escolher o presidente pelas urnas em 1989. Quando a gente pensa que começou a reagir em 69 e só conseguiu eleição direta em 89, mas foi pouco tempo hoje na história, 20 anos. Mas para nós que convivemos 20 anos de ditadura, foi muito tempo. E para a eleição foi muito mais, porque a última eleição direta foi em 1960. Nós passamos praticamente 30 anos sem eleição. Mesmo nos momentos mais feios dessa história, mais negros dessa história, né, o Congresso, ainda que cerceado, jogou um papel muito importante de denúncia, de combate, e determinados parlamentares vão construir uma história muito bonita de resistência.